Programa Jornadas com Bom Cristina dia, Long. pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E eu quero te perguntar onde está o seu foco, o que você está pensando neste momento, onde estão os seus pensamentos. Olha só, como você está avaliando aquilo que te aconteceu, aquilo que está acontecendo. Gente, isso é tão importante, a gente observar onde está o nosso foco, como a gente está pensando a respeito das coisas da nossa vida. Então, eu te pergunto, onde está a sua cabeça? Literalmente, onde está a sua cabeça? Onde é que você está olhando? Gente, vamos imaginar o seguinte, que o nosso foco, ele é o mais importante, que se a gente não observar, a gente pode se perceber sem observar a vida e se perceber perdido, porque o nosso foco está errado. Então, se o seu foco está te punindo, porque você está avaliando aquilo que te aconteceu, aquilo que está te acontecendo de uma forma negativa, ou talvez o seu foco ele está sendo um presente, porque você está avaliando de forma positiva aquilo que te aconteceu, para pensar onde está o seu foco, o que você está pensando, onde está a sua cabeça. Gente, é importantíssimo sabermos que o nosso foco, ele cria o nosso sentimento. O nosso foco, aquilo que nós pensamos, cria aquilo que nós estamos até fisiologicamente criando dentro do nosso corpo. Quando uma pessoa está com foco naquilo que deu errado, ela se avalia como ruim, às vezes até como idiota, né? Ela se denomina uma pessoa que não dá certo, ela se denomina uma pessoa triste, ela se denomina uma pessoa que fracassou. O foco dela está onde? No fracasso. E quando a pessoa tem esse foco no fracasso, ela começa a se observar como uma pessoa fracassada. E o que acontece fisiologicamente com essa pessoa? Ela fica cabisbaixa, ela se encolhe, ela fica adormecida emocionalmente, no sentido de que ela não consegue olhar para a vida como ela deveria olhar. Então, para pensar onde está o seu foco realmente, como você está observando aquilo que está te acontecendo. E quando eu observo aquilo que está me acontecendo e eu me acho inferior, eu me acho fracassada, eu me acho infeliz, eu acho que eu não tenho sorte, eu denomino aquilo que está acontecendo como coisas específicas e eu, através dessa interpretação, eu acabo avaliando o que está errado, o que não está bom. Aquela sensação cria uma memória. E essa memória, ela junta-se a outra, que junta-se a outra, que junta-se a outra. E sabe o que acontece com você? Você se perde emocionalmente. E quando uma pessoa se perde emocionalmente, ela não consegue achar a saída. E quando você não encontra a saída, isso te deixa mais triste, te deixa mais com sentimento de fracasso e você fica mais perdido ainda na vida. Então, eu te pergunto, que cor tem o seu foco? Você está indo trabalhar, você acordou aí agora, estou aqui ao vivo, então eu sei que você acordou agora aí, ou está indo dormir, né? Dependendo do seu trabalho. Para perguntar que cor tem o seu foco, né? Como você está se vendo, como você está vendo aquilo que acabou de te acontecer, ou que aconteceu essa semana passada, como você está se colocando na vida. Tudo isso tem a ver com o seu foco. O foco é tudo. E para mudar a sua vida, você precisa mudar o seu foco, mudar o que você sente, mudar como você se avalia. E isso só é possível quando a gente lá dentro começa a se sentir diferente, fisiologicamente falando, emocionalmente falando. Então, imagina o seguinte, a sua vida como uma câmera de foto, uma câmera de fotografia. Essa câmera, se você usa a lente dela para focar numa coisinha específica, aquele foco, que aquilo que você está vendo, é aquilo que você está botando energia, é aquilo que vai trazer de volta para você um sentimento. Se você está com a sua lente aí, com a sua máquina fotográfica, focando em tudo que não está dando certo, focando em tudo que está errado, focando naquelas ideias, nas ladainhas da sua mente que estão repetidamente trazendo a mesma coisa, você está criando o que emocionalmente? Tristeza. Você está criando sensações ruins, você está criando
tudo aquilo que você não quer. Então, você precisa mudar esse estado emocional. Só dá para mudar a vida quando a gente muda o nosso estado emocional. Eu falo sempre nos meus programas aqui na rádio. E mudar o estado emocional significa conseguir mudar o foco. O que faz uma pessoa não conseguir mudar o foco, gente? A pessoa não consegue mudar o foco quando ela está presa emocionalmente. E quando uma pessoa está presa emocionalmente àquilo, sem perceber, ela fica naquelas historinhas mentais, na própria ladainha, nas repetições emocionais dentro da cabeça dela o tempo todo. E quando a pessoa está presa, ela, por mais que ela saiba que ela deveria, né, mudar, ela não consegue. Outro dia eu recebi uma moça lá no consultório. Ela não quis fazer em grupo, ela preferiu fazer particular. Gente, ela gastou 40 minutos da consulta dela falando daquilo que ela não queria. E eu falei isso para ela, eu falei, olha, passaram-se 40 minutos, você tem mais 20 minutos e você falou só das coisas que você não quer. E eu deixei isso acontecer para eu dar um susto nela. Ela parou na hora. Aquilo mexeu com ela. E ela falou, é verdade. Eu falei, você falou de tudo que você não queria. Você está focando só nas coisas ruins. Você não me falou em nenhum momento do quanto você é preciosa, do quanto as coisas são legais. Você não falou dos seus filhos, você não falou das coisas boas, você falou das coisas ruins. Então, o que é isso? É uma questão de foco errado, foco naquilo que ela não quer. E aí, como a gente muda isso, né, gente? A gente precisa mudar realmente focando em algo novo, em algo diferente, em algo que você queira, em algo que seja bom para você. Então, literalmente, é aquela história, né, dos 11 segundos. Você tem 11 segundos, normalmente, se a gente vai aí um pouco para a física quântica, a gente entende que nós temos 11 segundos para mudar o nosso foco. Por que 11 segundos? Porque depois de 11 segundos, a sensação, aquele sentimento, aquele pensamento começa a ficar consolidado, ele começa a ficar mais forte. Quanto mais forte ele fica, mais ele cria força contra você. E se você chega a ficar 2, 3, 4, 5, 10 minutos pensando naquilo que você não quer, você está preso. E aí, como que eu tiro as pessoas dessa prisão, né? Eu mudo a sensação que elas estão tendo a respeito da definição que elas fizeram a respeito daquilo que aconteceu com elas. E aí, a pessoa muda de dentro para fora, a pessoa passa a se ver diferente. Ela não sente mais aquilo que ela estava sentindo e que era ruim. E isso eu faço através do meu método, o método Long. Eu trabalho com programação neurolinguística, que trabalha como você processa emocionalmente o que você ouve, o que você sente e o que você faz. Esse processo emocional que é feito dentro do nosso cérebro, dentro lá da nossa mente inconsciente principalmente, esse processamento é como se fosse ali uma catalogação. Então, o sentimento, a experiência chega para a pessoa e ela cataloga aquilo em sentimento como de fracasso ou positivo, de bom ou ruim. Só que quando a pessoa cataloga muita coisa ruim, ela fica com a sensação gerada dentro dela, a impressão dentro dela formatada de forma ruim, de forma errada. Então, forma ali um novo software na cabeça dela, um novo programa que fica programado para ela focar só nas coisas ruins. E aí, o que acontece? Ela fica no automático. E quando a pessoa fica no automático, ela não percebe. É o que aconteceu com a minha paciente lá, com a minha cliente. Ela não percebeu que ela ficou 40 minutos falando de uma coisa que ela não queria. E detalhe, uma coisa bem bobinha, uma coisa bem sem importância. Não era uma coisa grave que aconteceu com ela, não, era uma coisa sem importância. É a típica pessoa que está no automático. Gente, 90% da nossa mente, quando a gente acorda, está focada no mais do mesmo, naquilo que nós já tivemos, aquilo que nós já criamos. A gente acessa essas memórias de novo. Como faz para não acessar? A gente tem que tirar a memória da frente, a gente tem que mudar a disposição dentro do nosso cérebro, emocionalmente falando, para que você não acesse mais aquilo em primeiro lugar. E aí você fica mais alerta. Quando a pessoa fica mais alerta, ela chega mais longe, porque ela consegue focar em coisas novas, coisas diferentes, e a pessoa literalmente consegue fazer assim, ó, sair da onde ela não quer,
rapidamente porque ela começa a ficar alerta. As pessoas chegam e elas falam assim para mim: nossa, Cris, eu tô percebendo o quanto eu foco na coisa errada. Isso é ótimo, porque ela tá percebendo, a partir do momento que ela percebe, ela muda. Quando ela não percebe, ela não muda, ela fica no automático. Então, gente, é possível fazer essa mudança acontecer. Eu faço isso, já fiz isso com muitas pessoas, milhares de pessoas, literalmente. Tô há 23 anos trabalhando com isso. E esse meu método vai lá no profundo do seu inconsciente. Por quê? Porque eu não vou ficar lidando com a sua parte racional nessa hora, que é você brigando contra os conceitos que eu estou colocando para você. Não, é você indo lá no inconsciente. A gente faz isso de uma forma muito legal. Eu criei esse método que é rápido. As pessoas falam: é impressionante como é rápido e como funciona. Por que funciona? Porque eu entendi o que eu tinha que fazer. E é possível fazer isso em pouquíssimo tempo, em pouquíssimas sessões. E eu atendo em grupo, todas as quintas-feiras à noite, ou todo sábado de tarde, ou se você preferir, você pode fazer isso de forma particular. Então, gente, anotem aí. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Fala lá com o meu assistente. Você também pode ver lá no site as informações, tem lá os depoimentos, tem os livros que eu escrevi. No meu site é cristinalong.com.br. Lá no meu site, gente, já tem inclusive a informação da próxima viagem que eu vou fazer, que será uma peregrinação aqui no interior de São Paulo, a 100 quilômetros de São Paulo. Nós vamos num domingo, vai ser dia 15 de dezembro, então dá tempo de você se inscrever. E corre, porque nós temos vagas limitadas, porque nós vamos fazer todo um processo de mudança de estado emocional através das etapas que vão simular a sua vida. Então, essa peregrinação que nós vamos fazer no Hotel Fazenda, eu vou fazer em conjunto com o José Luciano, lá do Indaiandando, que é lá de Indaiatuba, que é um grupo de peregrinação muito legal. E nós vamos olhar para a sua vida e você vai deixar os pesos da sua vida para trás, você vai deixar as etapas da vida para trás e vai adentrar uma etapa nova na sua vida. Então, é excelente para você que queira deixar algo para trás e queira passar um dia maravilhoso com a gente lá nesse Hotel Fazenda. Nós vamos sair 6:30 da manhã de São Paulo, a gente volta de noite. Então, todas as informações estão lá no meu site, cristinalong.com.br. Se você preferir, o nosso WhatsApp 9 44 13 10 10. 9 44 13. Não, desculpa, 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Então, olha só, vou dar um exemplo de um artista. Vamos pegar o exemplo daquele artista, ou daquela pessoa que você conhece, que tem tudo. Tem dinheiro, tem fama, tem um lugar gostoso para morar, faz viagens maravilhosas, mas está devastado. Você vê a pessoa drogada, você vê a pessoa com a vida esculhambada. Você vê dois lados, né? O que é isso? É a pessoa que pegou uma coisa que não tá boa e focou naquilo. Então, aquele artista, aquela pessoa que tem uma vida maravilhosa, que tem tudo, mas que focou em uma coisa errada, que fez daquilo a sensação de fracasso, essa pessoa cai. E essa pessoa cai e ela não se aguenta. E ela tenta limpar aquele sentimento. E como que ela faz? Ela vai para as drogas, ela vai para a comida. A pessoa se despreza porque ela está focando na coisa errada. Ela está focando, às vezes, numa única coisa que não dá certo. E, gente, a vida, ela é feita de erros e acertos. A vida é feita de evolução. Para evoluir, nós precisamos passar pelas experiências, e passar por essas experiências significa realmente experienciar, e nós vamos acertar e nós vamos errar. Não tem nenhuma pessoa bem-sucedida, não existe nenhuma pessoa bem-sucedida que não errou, que não tropeçou, que não fracassou. Mas a diferença é que essas pessoas bem-sucedidas, o foco delas está naquilo que elas querem fazer e naquilo que dá certo e não naquilo que não dá certo. Então, para pensar o quanto você está hoje aí pensando no que não está dando certo, naquilo que, né, que você não quer. Então, quando você pensa naquilo que você não quer, você cria mais do mesmo. Quimicamente falando, organicamente falando, no nosso corpo, quando a gente pensa naquilo que nós não queremos, naquilo que está acontecendo na nossa vida e que a gente está focando naquilo, né, como vítima,
ou então como fracassado, dependendo aí do seu foco, o que que acontece quimicamente falando? Você está acessando as mesmas memórias. E as memórias do passado que também tiveram essa sensação, que também geraram essa sensação dentro de você, são memórias que trouxeram sentimentos. Então, você acabou realmente definindo, avaliando o que aconteceu como algo ruim, como um fracasso. Essa avaliação gerou, quimicamente falando, essas sensações que fazem você se sentir mal. E quando a pessoa se sente mal, ela tenta se sentir bem, só que ela vai para a comida, ela engorda, ou ela vai para as drogas, ou ela vai para o sedentarismo, ela vai para a procrastinação, ela utiliza ali o tempo dela da forma que ela não quer. E aí ela tem o quê? Mais do mesmo. Então, para pensar, você tem tido na sua vida mais do mesmo? Você está sempre no mais do mesmo? Se você se avalia, agora avaliando de uma forma até instrutiva, se você olha para a sua vida há um ano atrás, você está no mesmo lugar ou você progrediu muito? Eu te garanto, eu progredi muito, porque o meu foco está o tempo todo no progresso, nas coisas que estão dando certo. Eu o tempo todo faço esse desvio. Quando eu me pego pensando naquilo que eu não quero, opa, muda. Muda, Cris. Eu falo para mim mesmo. Fale para si mesmo. Muda o foco. Você pode sim mudar a sua vida. Gente, eu vejo assim transformações gigantescas gigantescas de pessoas que estavam no fracasso e mudando o foco, mudando a sensação, mudando o sentimento, elas mudam. E para mudar o foco de vez, a pessoa precisa dar uma nova reavaliação naquilo que aconteceu na vida dela, um novo significado na programação neurolinguística. A gente chama isso de ressignificação. A gente volta lá na sensação e põe luz naquele foco, emocionalmente falando. E essa luz cria emocionalmente uma nova sensação. A pessoa larga o osso, né? Larga aquilo que não funciona. E aí a pessoa consegue ter força para se avaliar diferente, para entender por um outro ângulo, para soltar aquilo que ela não quer e para prender, né? Se prender aquilo que ela deseja. Então, eu convido você a vir fazer isso. A gente faz isso em pouquíssimas sessões. Gente, eu tenho resultados extraordinários de pessoas que saíram assim de um total fracasso e se abriram para o mundo porque elas começaram a focar naquilo que estava funcionando e que ia funcionar, porque a pessoa, por exemplo, tem gente que chega lá e que não tem nada funcionando na vida, é muito comum, mas eu acho um foco e a pessoa foca, e se a pessoa segue aquilo com as novas sensações que eu crio dentro dela, porque eu crio dentro do cérebro da pessoa inconscientemente novas sensações, quimicamente falando, a pessoa, ela começa a ter a sensação, por exemplo, de que algo, em vez de triste, é engraçado. De que algo, eu mudo literalmente, fisiologicamente falando. E a pessoa começa a focar naquilo que ela quer. E funciona, gente, funciona. Então, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Mundial. Olha lá no meu site, gente, tem as informações das consultas que eu faço. E o meu site é cristinalong.com.br. Eu atendo ao lado do metrô Eucaliptus, pertinho, super fácil acesso. Você pode fazer isso no grupo, que super funciona igual. Todas as quintas-feiras e todos os sábados nós temos grupos de terapia. E você pode também escolher, se você preferir, fazer individualmente, eu e você. Então, olha só, você precisa fazer o que funciona. E o que funciona é ter foco naquilo que você quer, com energia vencedora, com aquela energia que vem de você, vem de dentro. Agora, quando você foca na energia fora, o que acontece? Você fica inseguro, porque a avaliação das pessoas vai ser a avaliação que vem do ponto de vista delas, vem do padrão delas, vem de como elas definem o certo e o errado. Não é a avaliação certa. Agora, se você fica ali pautado o tempo todo no que o outro fala, no que o outro está pensando de você, no que o outro está demonstrando sobre você, você está preso à ideia do outro. O foco está onde?
no que o outro pensa, no que o outro sente, e aí você se torna uma pessoa insegura, uma pessoa encolhida, uma pessoa que é a pessoa que eu chamo do melhor não. Sabe a pessoa do melhor não? Ela fica pensando, melhor não tentar, melhor não fazer, melhor não ir, melhor ficar encolhidinho. Não, você tem que redefinir o que aconteceu, você tem que pegar as rédeas da sua vida, focar no que você quer com o sentimento certo, e com a atitude certa. Eu vou te ensinar qual é a atitude. Esses dias também chegou uma moça lá no consultório e falou assim, poxa, Cris, se eu soubesse que eu deveria fazer desse jeito que você está me falando, e ela falou assim, faz todo sentido isso que você está me falando, eu nunca tinha parado para pensar por este ângulo. Por quê, gente? Porque eu me especializei nisso. Eu adoro ver uma pessoa lá na minha frente que está definindo algo como um problema, e eu viro ela de ponta cabeça, literalmente, e eu mostro aquilo por um outro ângulo, e faço a pessoa sentir totalmente diferente, e aquele ângulo que era um ângulo grande que a pessoa via, fica de repente uma coisa tão pequenininha, e a pessoa solta aquilo, e a pessoa foca naquilo que ela pode ser, e não naquilo que ela foi, e que faz ela se sentir fracassada. Então foque naquilo que você pode ser. Onde está o seu foco? Como você está avaliando a sua vida hoje? Se você está avaliando a sua vida como um fracasso, como algo que depende do outro, como algo que depende de coisas, você está errado. Vamos focar diferente. Então, gente, anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Lembrando, né, que dia 15 de dezembro, que está logo aí, nós teremos um passeio, que é uma peregrinação comigo e o José Luciano, lá do Indaiá Andando, que é um grupo de peregrinação lá de Indaiatuba. Nós faremos esse passeio em Porto Feliz, que fica a 100 quilômetros de São Paulo. E nós vamos fazer esse dia de peregrinação ali, é um hotel fazenda, nós vamos andar, e cada andança que a gente for fazendo ali, vão ter etapas naquele dia, onde nós vamos ir parando pelo meio do caminho, fazendo os exercícios, deixando coisas da nossa vida para trás, e vai ser simbolicamente um marco na sua vida, vai ser simbolicamente algo que vai trazer uma transformação, e a transformação não vai ser só simbólica, a transformação vai ser realmente real dentro de você. Então, lembrando, gente, eu geralmente faço os passeios para o Egito, para a Índia, para o Peru, para lugares longe, que são caros, que são de 10, 11, 12 dias. Esse é um dia só, é super possível de qualquer pessoa participar. Então, entra lá no meu site, cristinalong.com.br, tá lá as informações, coloca lá na agenda. Nós temos também as oficinas lá no espaço, temos bastante coisa legal lá no site para você ver. Tem os meus livros, eu escrevi 4 livros, tenho 4 livros publicados aqui no Brasil, um fora do Brasil. Aqui no Brasil eu tenho A Melhor Versão de Você, A Lei da Atração para Crianças, Anjos e Mentores e Divórcio Bem-Sucedido, que eu escrevi em coautoria com uma amiga minha, Cátia Oliveira. Tem bastante coisa lá no site. Olha lá que você vai se deliciar com as coisas, os artigos. Gente, eu tenho mais de 1000 artigos que eu escrevi, eu estudo isso há muitos anos. Tenho estudado profundamente física quântica, epigenética, para entender como que a mudança acontece em todos os âmbitos. Então, quando as pessoas passam lá por mim, elas mudam em todos os âmbitos, emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas, profissionalmente, financeiramente, porque não adianta só uma área estar boa, a gente tem que aprender a ter todas as áreas redondinhas, porque senão uma área que não tá boa te puxa para baixo. É o caso do artista que eu falei para vocês. Se o artista, ele tem tudo à volta dele, mas ele foca numa coisa que não dá certo, aquilo puxa ele para baixo, ele vai para as drogas, ele vai para aquilo que ele não quer. Agora, se você foca nas coisas que funcionam e vê aquilo que não tá tão bom como só um pequeno obstáculo e não como um grande problema, você voa literalmente. Gente, pessoas bem-sucedidas, elas têm essa mania de focar somente naquilo que funciona. Elas têm essa mania de focar naquilo que elas podem controlar, que é a mente delas, é o futuro delas. O futuro é totalmente controlável. A gente cria o nosso futuro o tempo todo, focando naquilo que nós queremos e não naquilo que nós queremos. Então, é possível prevermos o nosso futuro criando ele.
Basta você criar o seu futuro. Agora eu te pergunto, o que você vem criando na sua vida? Você vem criando prazer, coisas boas, maravilhosas para sua família, ou você vem criando fracasso? Para pensar. É possível fazer essa grande mudança e nós podemos começar hoje essa mudança. Então, liga lá, fala com o meu assistente, você pode escolher fazer no grupo ou fazer de forma particular. O grupo todas as quintas ou todos os sábados, quintas à noite ou sábados de tarde ou de forma particular. Anotem aí, 0 operadora 11 9 44 13 10 10. Esse é o telefone do seu sucesso, hein? 9 44 13 10 10. E é isso, pessoal, um excelente dia para vocês. Até o próximo programa na quarta-feira.